Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 3. Glória a Jesus. Marcos capítulo 3, segundo livro do Novo Testamento. Vamos ler um texto, capítulo 3, verso 13 em diante. Amém, irmãos? Verso 13 diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Verso 14. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E a Judas Iscariotes, o que o entregou. Abra sua Bíblia agora em Lucas 24. Glória a Jesus. Lucas 24, verso 1 em diante. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente dentre os mortos? Dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E as suas palavras lhe pareciam como desvairo e não as creram. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás tristes? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus de Nazareno, que foi varão profeta e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram.
E não o achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tem aqui alguma coisa que comer? O que ele tomou e comeu diante deles. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Todos juntos agora. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Respira fundo aí, dá um glória a Deus. Depois de uma leitura dessa, né? Obrigado por tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor abra o entendimento do teu povo e o nosso, para compreender as revelações vindas do céu aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos entrar nessa noite num lugar muito gostoso, aconchegante. Vamos dar uma breve e rápida passada. Um lugar de águas quentes, um lugar de águas termais. Esse lugar chama-se Emaús. Quando nós lemos lá no capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, nós vamos vendo o Senhor Jesus, ele chamando as pessoas e chamando os 12. Interessante você voltar lá por um instante, só para ver uma expressão. No capítulo 3, no verso 13, logo no início daquele texto que nós lemos, onde ele faz a eleição dos 12, a Bíblia diz que no verso 13 ele subiu ao monte
e chamou para si, veja essa expressão, e chamou para si os que ele quis. E estes, diz a Bíblia, que vieram até ele. Então, observe, o Senhor chamou as pessoas, e diz o texto que ele chamou aqueles que ele quis, e após esse chamado, essas pessoas foram na direção do Senhor Jesus Cristo. Quando chega em Lucas 24, nós encontramos o fato da ressurreição, era no domingo, e o que já vinha acontecido. E eu quero entrar um pouco a respeito do verso 13 em diante, porque o nosso tempo é curto. A Bíblia diz, no verso 13, começa a acontecer uns fatos. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora ele vai entrar no cenário de uma forma diferenciada. Primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite, tem muitas coisas na sua vida que lhe causam decepções, frustrações. E as pessoas muitas vezes elas vêm ao culto, vêm à igreja e andam no seu dia a dia, elas andam frustradas, elas andam decepcionadas com muitas coisas. Primeiro com palavras de homens que prometem as coisas e não cumprem. Fatos que você espera que aconteça e não acontece. Estou dando exemplo. Situações dentro do lar, fora do lar, na empresa, nos negócios, no dia a dia. Hoje nós vemos um verdadeiro ilusionismo em muitas áreas no meio secular. As pessoas andam iludidas com certas ofertas e com certas coisas. O que parece que é branco, quando você vai ver, não é branco. O que parece que é vermelho, quando você vai ver, não é vermelho. E assim sucessivamente, seja a cor que for. E o que acontece? Tudo isso vem trazendo um certo constrangimento e uma tristeza nas pessoas. As pessoas elas andam desoladas, as pessoas andam tristes, e quando isso acontece na vida das pessoas, elas costumam a elencar cada fato desse e nomear, e começam a colocar placas. Por exemplo, ou títulos. Por causa de fulano eu estou assim. Ou por causa de tal empresa eu estou assim, ou por causa de tal negócio eu estou assim. Sempre tem um algo, sempre tem algum motivo da sua decepção, e às vezes nem ela, na verdade, sabe o que é que trouxe aquela decepção, aquela frustração para ela, e ela costuma, então, elencar dessa forma, dessa maneira. Isso tem acontecido com diversas pessoas, e talvez eu esteja falando nessa noite a você que está nesse exato momento nessa situação. A primeira coisa que a gente observa quando acontece um isolamento, uma tristeza, uma decepção, a tendência das pessoas é se afastarem. Elas se afastam do ponto de partida, elas ficam tristes, ou elas retornam para onde elas saíram, elas voltam lá para onde elas estavam, onde elas tinham o seu convívio, onde elas estavam mais acostumadas. Hoje a gente vê as pessoas migrando de um lado para o outro, de uma cidade para outra, de um país para outro, e às vezes o verdadeiro problema não está na nação, nem na cidade, nem no país e nem no emprego, está dentro delas próprias. E isso está muito comum nesses últimos dias. A gente observa isso no contexto atual que está acontecendo. Quando nós chegamos na cidade de Emaús, nós estamos falando de 11 quilômetros apenas de Jerusalém. Nós estamos perto de Jerusalém. Como vocês sabem, eu já estive lá naquela região toda ali, naquela região que andamos ali por diversos lugares ali. E o que acontece? São 11 quilômetros ou 60 estádios. Se você for pôr na calculadora, você vai achar 10.800 metros. Então, os historiadores arredondam para 11 quilômetros, o que quer dizer que está muito próximo de Jerusalém. Era um lugar confortável, era um lugar de águas tranquilas, de águas termais, de águas quentes. Era um lugar que oferecia realmente vontade de voltar para aquele lugar ou até permanecer naquele lugar. As pessoas, quando elas estão lá fora, no mundo, muitas vezes elas não têm vontade nenhuma de vir aqui para dentro e de ouvir até a Escritura, a palavra de Deus. Porque o mundo oferece várias coisas para elas, vários confortos, tem muita coisa que segura as pessoas lá fora, tem muitas coisas que prendem as pessoas lá fora e tem muitos atrativos lá fora. Isso é a linguagem de quem já esteve lá fora e agora está aqui dentro, que é o meu caso. Não nasci no Evangelho, me converti após ter casado.
O que acontece, irmãos? Quando nós olhamos aqui, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Lucas 24:13. A palavra de Deus diz que acontece um episódio naqueles dias ali, no versículo de número 13, ela mostra 2 discípulos voltando para essa aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles estão saindo agora de Jerusalém e indo em direção a Emaús. Outrora eles tinham saído de Emaús e estavam lá em Jerusalém. Eu estou falando aqui de 2 discípulos. A Bíblia vai dar o nome de um e o outro, a Bíblia não fala quem é esse outro. Mas por inferências, alguns historiadores acreditam que seja o próprio escritor desse capítulo, que é Lucas. Mas a palavra de Deus não revela que é Lucas. A palavra de Deus revela que um deles revela que é Cleófas. Bom, eles agora, acontece o que tinha acontecido já em Jerusalém. Jesus havia morrido, havia ressuscitado, várias coisas tinham acontecido, mas esses discípulos, eles simplesmente eles resolvem retornar da onde eles tinham saído. E o que é que levou eles a retornar para Emaús? O que é que leva as pessoas a retornar da onde elas saíram? Ou da igreja para o mundo, ou seja, como que você quiser fazer aí o seu pensamento e a sua aplicação. Eles estavam ali e a palavra de Deus vai nos mostrar algumas coisas interessantes que levou esses 2 a voltarem. A primeira coisa que nós observamos é que eles estavam completamente frustrados e decepcionados. Mas o que trouxe frustração e o que trouxe decepção a eles? A Bíblia diz que eles, no verso 14, eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. Eles estavam conversando qual era o assunto pertinente era o que tinha acontecido naqueles dias na cidade de Jerusalém. A conversa deles era uma conversa peculiar, eles recapitulando o que havia acontecido em Jerusalém. Uma das coisas que leva as pessoas a voltarem para Emaús, ou voltarem lá para trás, ou tomarem uma posição de isolamento, ou de se afastar, elas estão, além de decepcionadas, além de estarem nessa situação de isolamento, elas estão presas ao passado. Quando você observar isso, você vai lembrar de várias pessoas que em diversas situações a tendência é voltar atrás e olhar para trás, olhar o que passou. Eu estava bem lá eu estava passando por isso, lá eu vi aquilo, tinha águas quentes, lá era gostoso, tinha minha família, a cidade, o vilarejo era interessante, era importante, então eu vou voltar para lá. Eles estavam conversando entre si e voltando no caminho, isso é no final da tarde. A noite ainda não tinha caído, a noite vai cair um pouquinho mais à frente. E eles iam falando entre si, o que eles vinham falando? Do passado. Do que tinha acontecido no passado, naqueles dias. E no verso 15, a palavra de Deus diz que quando eles iam conversando esses assuntos, e falando entre si, e fazendo perguntas, um vinha perguntando para o outro, e vinham conversando, e estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, tranquilamente. Primeira coisa que a gente observa aqui é que eles estavam presos ao passado. O passado move muita gente para voltar. Segunda coisa que a gente observa aqui são os diálogos que eles vão trocando entre si. Eles vão fazendo perguntas um ao outro, e aí eles vão revelar realmente o que estava acontecendo com eles. No verso 15, a Bíblia diz que enquanto eles estavam conversando um com o outro, a palavra de Deus diz no verso 15 que o mesmo se aproximou e ia com eles. Aí então Jesus ele chega, isso já estava sendo final da tarde, Jesus foi vindo e se aproximou deles. E entrou no meio da conversa agora. E agora você vai ver o que acontece. A palavra de Deus diz que quando o Senhor se aproximou,
e começou a andar com eles e ir com eles, a Bíblia dá um relato no verso 16 que os seus olhos estavam como que fechados para que o não conhecesse. Eles estavam tão focados no assunto que estavam tratando que eles não conheceram Jesus. Os seus olhos estavam vedados, eles não conheceram Jesus. O passado muitas vezes tira a nossa visão do presente. O passado muitas vezes, quando a gente fica olhando para o passado, a gente dá trombada no futuro e até mesmo no presente. Eu vejo aqui nessa noite vários motoristas, tanto homens como mulheres. E lá no seu carro tem um retrovisor logo na sua frente, assim em cima. E a maioria dos carros tem um retrovisor à direita e tem um retrovisor à esquerda. E se você for guiando e ficar olhando direto nos 3 retrovisores e não prestando atenção na frente, você já sabe o que vai acontecer. Vai dar trombada e vai colidir. Esses espelhos que estão à direita e à esquerda e em cima, é somente para você se guiar e servir como baliza. Ou para manobrar à direita, ou para manobrar à esquerda, ou ver o que está vindo atrás. Se você ficar constantemente olhando para isso, você vai dar trombada. E o que acontece? Você no afã, no seu automático de vir dirigindo, você não percebe essas coisas. Mas é naturalmente, você vem dirigindo numa autoestrada, ou numa avenida, numa rua qualquer, volta e meia, os seus olhos estão correndo esse triângulo. E volta e meia você está olhando para um lado, para o outro, para não ser abalroado, e para saber quem está se aproximando atrás de você. Principalmente se vier alguém com farol alto aceso atrás de você, se for à noite, você vai se sentir incomodado. Porque a luz nas costas, ela incomoda. E o que acontece? As pessoas têm a tendência de ficar olhando para esses sinais, olhando para esses espelhos, olhando para esse tipo de conversa e acabam errando o caminho, perdendo o caminho e perdendo a direção. Eu estou colocando no modo prático para que você possa entender. O que aconteceu quando Jesus chegou ali, eles não tinham retrovisor, não olharam para trás. Jesus já está no meio com eles e Jesus vai caminhando. E os olhos deles estavam fechados porque eles não podiam nem olhar, estavam tão focados naquilo que vinham conversando, a indignação, a frustração. E diz o texto no verso 16 que isso aconteceu para que eles não conhecessem Jesus. E a palavra de Deus diz no verso 17 que o Senhor começa a entrar no assunto. E aí o texto, que a primeira pergunta de Jesus foi essa: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? O que vocês estão conversando? Segunda pergunta: por que vocês estão tristes? As coisas que Jesus viu logo de cara foi as palavras que estavam na mente deles, que estavam no coração deles, a tristeza que estava estampada nas palavras que eles falavam. Quando você encontra uma pessoa decepcionada, frustrada, iludida, ou trapaceada, ou aconteceu qualquer outra coisa, você logo observa nas palavras alguns detalhes como esses semelhantes. E o Senhor observou ali a tristeza e a decepção naqueles 2 discípulos. Primeira pergunta: por que Jesus deixa Jerusalém e vai ao encontro dessas 2 pessoas? O que levou Jesus até lá? Eu já descobri o que está levando os discípulos de Jerusalém para Emaús. Eles estavam profundamente tristes, profundamente frustrados. Com o quê? Verso 18. A Bíblia vai revelar o primeiro nome. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes que nela tem sucedido nesse dia? Em João 19, 25, me dá uma informação a respeito de Cleófas, que o nome da mulher dele chamava-se Maria. Era uma mulher que estava ali constantemente, uma mulher que estava junto de todo esse cenário e sabia muito bem o que estava acontecendo. Por que o senhor fala isso, pastor? Para você não imaginar que a mulher dele estava voltando com ele para Emaús. Ele estava voltando, ela tinha ficado. E o que acontece? Isso o texto me revela.
O que aconteceu que essa pergunta, e eles agora perguntam para Jesus: tu és só peregrino em Jerusalém? E não sabes essas coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus pergunta para eles: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Agora, olha que coisa interessante. Os discípulos agora passam a pregar para Jesus. Já imaginou pregar para Jesus? Pois esses dois discípulos começaram a pregar para Jesus. E eles começam a falar com Jesus, e nessa conversa, eles reconhecem todos esses feitos na vida de Jesus. Primeiro, Jesus vinha de Nazaré. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus vinha de Nazaré. Eles falam que Jesus era varão profeta, eles reconheciam que Jesus era profeta. Terceiro, eles reconheciam que Jesus era poderoso em obras, fazia muitas obras. Que ele era poderoso também não só em obras, mas em palavras, diante de Deus. Que ele não era só poderoso em palavras diante de Deus, mas diante de todo o povo. E eles vão falando para Jesus e eles vão dizendo: e olha, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eles estavam tristes. Mas por quê? 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Então a decepção deles, a frustração deles, não era com outra pessoa, era com o próprio Senhor Jesus. Os judeus aguardavam um tipo de Messias. Os judeus aguardavam um Messias que resolvesse a situação deles momentaneamente naquele momento. Só que esses discípulos estavam aguardando que Jesus ressuscitasse e que Jesus cumprisse a sua palavra. Mas eles estavam tão apressados que, em vez de eles ficarem lá, no palco dos acontecimentos, em vez de eles aguardarem um pouco ali, eles não quiseram aguardar. Por livre e espontânea vontade, eles tomaram a decisão de voltar para a comunidade, de voltar para a comunhão deles lá com a cidade de Emaús e ficar numa situação cômoda. Vamos sair de Jerusalém, vamos tomar um banho lá, naquelas águas deliciosas, vamos para lá, vamos esfriar a cabeça, vamos dar um tempinho. Na verdade, eles estavam frustrados. Eles estavam decepcionados com o que vinha acontecendo. E eu quero falar com você algumas coisas. Primeiro, às vezes você está decepcionado com o próprio Senhor Jesus. Pode acontecer isso? Pode. Porque às vezes você ora, pede um negócio e a coisa não acontece. E você vai falar com quem? Com Jesus. Vem um profeta, levanta, te dá uma palavra e você crê naquela palavra, espera anos e anos e aquela palavra não se cumpre e você fica decepcionado. Você chega a falar na sua oração que dia, que hora, quem foi usado e tudo mais para Jesus, e você não vê o cumprimento daquilo. E às vezes você vai num caminho de frustração, e aí você começa se distanciando. Começa sentando aqui na frente, daqui a pouco está sentando no meio, daqui a pouco está sentando lá no fim, daqui a pouco desapareceu. É assim que acontece com muitas pessoas. Elas vêm naquele afã, começam, daqui a pouco estão no meio, daqui a pouco estão lá perto da porta, daqui a pouco elas somem, como se nada tivesse acontecido. Foi exatamente o que aconteceu com esses dois discípulos. Eles começaram, vieram para o meio, vieram para frente, acompanharam, e quando chegou o que eles estavam esperando que acontecesse, não aconteceu na cabeça deles, mas já estava acontecendo. Uma coisa é quando eu não consigo acreditar na palavra.
Outra coisa é quando eu não aceito a palavra e não creio na palavra que foi ministrada para mim através da Bíblia Sagrada, através da Escritura. Jesus aqui não está pregando evangelho, Jesus vai falar de Escritura. E eles citam aqui, esses dois discípulos, Escritura. E o que acontece? Observe que quando eles estão nessa situação, o Senhor vai falando e eles revelam ali no verso 21. Nós estamos esperando que ele viesse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, eles estão falando isso para Jesus. Desde que essas coisas aconteceram. 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Veja bem, irmãos, eles tinham 3 versículos, dando fundamentação e dando base do que já vinha acontecido. Mesmo assim, eles não conseguiam acreditar. O passado muitas vezes cega as pessoas. A frustração, a desilusão, as decepções levam as pessoas, mesmo estando presente no lugar, você não estava lá, você não viu isso. E a pessoa às vezes está no lugar, está presente, ouviu, mas não viu nada, não ouviu nada, não soube de nada. Seu nome aparece lá na reunião, a fotografia aparece você. O que falou? O que tratou? Não sei. Você não estava lá? Estava. Aconteceu outra coisa? Fiquei sabendo o que aconteceu. Mas a pessoa está tão triste, tão decepcionada, que ela não vê esses detalhes. E eles foram contando tudo isso, o próprio Senhor Jesus. O caminho era longo, a noite já ia vindo, não tanto longo, os 11 quilômetros, sua veste comprida. Eles vão andando e conversando. E em dado momento, após Jesus ouvir tudo isso, Jesus começa, diz a Bíblia no verso 25. Olhe para o texto. Ele diz: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Aí ele vai nos profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E agora Jesus começa na Escritura. E o que é a Escritura? Moisés, os profetas e os salmos. E começando por Moisés. Jesus começa por Moisés. Vai falando. Passa agora por todos os profetas. 27. Ele vai explicando agora em detalhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Essa conversa se deu durante a caminhada. Foram caminhando e conversando. E Jesus foi citando a Escritura. Moisés, profetas, salmos. Foi levando eles lá no passado, já que eles queriam voltar lá. E quando chegaram à aldeia, no verso 28, para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Ele insinuou a ir um pouquinho mais longe, deu direção que ia mais longe. Mas no verso 29 a gente vai ver que mesmo dentro desses discípulos com toda essa condição de dificuldade, eles ainda tinham uma coisa muito importante dentro deles. Número 1, hospitalidade. Mesmo tristes, mesmo decepcionados com os fatos, ainda dentro deles tinha a hospitalidade. Eles, diz a Bíblia, que eles constrangem esse peregrino a passar aquela noite ali junto com eles. Mesmo sem saber quem era aquele peregrino.
mesmo sem saber a origem dele, onde trabalhava, quanto ganhava, qual era o seu nível, qual era o seu cargo. Eles não olharam para nada disso. Eles tinham hospitalidade. Eles tinham amor no coração. E eles tinham liberalidade. Eles eram liberal. O problema não estava nisso. A palavra de Deus diz que eles constrangeram Jesus. Constrangeram, insistiram. E diziam no verso 29, fica conosco. Fica aqui. Por quê? Porque já é tarde, verso 29, mostra o horário. E já declinou o dia já tinha acabado, a noite tinha começado. E aí Jesus, após esse constrangimento, entrou para ficar com eles. Jesus literalmente sai agora de Jerusalém, está lá dentro de Emaús. Vai toda aquela caminhada com dois homens nessa situação. Prega para eles, fala da Escritura para eles. E nada tinha acontecido aparentemente no caminho. E quando chega na porta do vilarejo, na porta do sítio, na porta da casa, na porta, como você quiser denominar, da aldeia, Jesus faz que vai mais um pouco à frente e diz, não, fica aqui. Achega-te aqui, vem com a gente, já é tarde, já declinou o dia. Irmãos, no tabernáculo, as lâmpadas do sacerdote têm que acender às 18 horas. 5h55, 5h57, ele já tem que estar começando, acendendo as lâmpadas. E quando acende a última lâmpada, é uma coisa gloriosa, acontece algo tremendo no céu. Deus confirma que a noite está garantida. Há uma explosão no céu, uma claridade, algo tremendo. Quando chega exatamente 6 horas da manhã, o sacerdote tem que colocar as tampas em cima das lâmpadas e apagar, porque agora começa o dia. Essa hora já passa desse horário das 18 horas. A lâmpada tem que se acender, algo tem que acontecer. Algo está acontecendo na tua vida, acredite você ou não, já está acontecendo. Veja você ou não veja, saiba ou não saiba, está acontecendo. Quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que ele entra. E quando ele entra para ficar com eles, verso de número 30, estando com eles à mesa, então o Senhor foi à mesa agora. E chegou o momento de partir o pão, de abençoar e fazer o que era normal naqueles dias. E eles estão na mesa. E até então não sabiam que era Jesus, quem era Jesus, quem era aquele peregrino. E quando colocaram o pão na mesa, como cultura judaica, como costume da época, o visitante, ele era honrado. O visitante tinha que dar graças. O visitante tinha oportunidade. E naquele momento, Cleófas e o seu outro companheiro à mesa deram a oportunidade para Jesus dar graças. E o que aconteceu? Quando Jesus pegou o pão e levantou o pão para dar graça, a Bíblia diz que abriram-se os olhos deles. Sabe por quê? O vestido dele era comprido, a roupa dele. E a hora que ele levanta o pão, as marcas apareceram. E eles olharam as marcas nos pulsos, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Olha o que aconteceu. 31. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele, naquele momento, desapareceu. Quando ele levanta o pão para dar graças, que já era um hábito dele,
que ele apresentava ao Senhor Deus, seu Pai. E quando viram as marcas nas mãos, os olhos deles abriram. E quando os olhos abriram, Jesus desapareceu. Ficaram na casa agora aqueles dois em cima ali da mesa com o pão partido e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Naquele exato momento, é o momento de acender as lâmpadas no candelabro. É o momento da revelação. Até ali, olhos fechados. Mas quando o fogo vem, quando a luz aparece, o que está debaixo de aparência aparece. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo. Por que não fala que Deus amou as pessoas? Por que não está escrito porque Deus amou as pessoas? A palavra mundo quer dizer cosmos. E da onde vem a palavra cosméticos? A falsa aparência. O sacrifício, morte e ressurreição de Jesus foi muito mais além do que pessoas. Jesus, além das pessoas, ele tira todo tipo de cosmético do mundo. Todo tipo de aparência. Tal é que o apóstolo João, o apóstolo Pedro, ele fala nos finais, lá para frente, o livro de Apocalipse também fala no capítulo 21, que vai ter um novo céu e uma nova terra. Quando a obra do Senhor ela entra numa pessoa, ela entra lá no interior da pessoa. E a hora que entra no interior da pessoa, não tem mais máscaras, não tem mais cosméticos, não tem mais esconderijo. Agora é tudo revelado. E a obra começa de dentro para fora. Deus amou não só você, Ele amou o mundo inteiro. E o que acontece? Quando isso aconteceu, aí eles revelam do fogo que estava ardendo no coração deles. E olha o que aconteceu nessa transformação no verso 33, quando eles estavam na mesa ainda. Na mesma hora, veja o texto. Na mesma hora, instantaneamente, imediatamente, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Largaram as coisas em cima da mesa agora. De noite, voltaram os 11 quilômetros. Só que voltaram de um jeito diferente. Eles chegaram a Emaús de um jeito. E quando eles saem de Emaús para Jerusalém, já estavam totalmente diferentes. O coração estava tão quente, tão ardendo, que iluminava o caminho deles, que eles não queriam saber nem de trevas, nem de nada. Eles estavam fervendo por Jesus. Nós temos que correr em Jerusalém e avisar o que está acontecendo. E diz a palavra de Deus que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. E lá acharam congregados, quem? Os 11. Que 11? Os que estavam com eles. E qual era a conversa que estava acontecendo em Jerusalém? Estavam dizendo, verso 34, ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Pedro. Pedro já tinha visto ele. 35. Olha lá o que acontece no 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecia no caminho, como deles foi conhecido, em que momento? No partir do pão. Enquanto eles estão contando isso, Cleófas e o outro discípulo já estão lá em Jerusalém. Olha o que acontece, verso 36. E falando eles destas coisas, vírgula, o mesmo
Jesus se apresentou no meio deles. Vou parar um instante aqui. Por que a Bíblia fala o mesmo Jesus? A palavra de Deus está revelando aqui que o mesmo Jesus, a hora que eles estão lá testemunhando, o próprio que estava em Emaús, o próprio aparece agora lá em Jerusalém, confirmando o testemunho dos dois. Será que eles esperavam outro Jesus? A Bíblia diz o mesmo. Será que eles ainda tinham dúvida se era ele mesmo? Será que quando as coisas acontecem a gente não dá glória a Deus? E a gente fica com dúvida? E diz a palavra que o Senhor ia trabalhar nessa área agora. E eu quero mostrar uma coisa para você agora na Escritura. 5 áreas que ele vai trabalhar nesses discípulos. Ele começou em Emaús e vai continuar ainda trabalhando. A minha sorte e a sua é que o Senhor ainda está trabalhando na minha vida e na sua vida. Vamos sair de Jerusalém e vamos entrar agora dentro de Jerusalém. No versículo de número 36, quando Jesus se apresenta no meio deles, Jesus vai dizer uma coisa. Só para recapitular. Quais são os 5 sentidos? Audição, visão, tato, olfato, paladar. Ok? 5 sentidos básicos. Precisavam ser tratadas essas áreas? Precisavam e precisam. Verso de número 36. Quando Jesus se coloca no meio deles, a primeira coisa que Jesus diz: paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus foi tratar na vida deles, dos discípulos, dos apóstolos. Olha para mim, audição. Aqui dentro do ouvido tem algo chamado labirinto. E de acordo com o que acontece na sua vida, ele tira o seu foco, ele tira a sua direção, ele deixa você meio tonto, meio mareado. E às vezes o cenário está parado, mas você vê tudo rodando. Aonde que uma palavra, paz seja convosco, vai mexer nas suas emoções e no seu equilíbrio. Veja o verso 37, que aconteceu. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Quando eles escutam Jesus falando, paz seja convosco, ficaram, diz o texto, nessa situação. E aí a palavra de Jesus, a paz, veja onde ela entra diretamente agora. Ela entra lá nos pensamentos. Eles ficaram em pânico, espantados, atemorizados. Você lembra quando Jesus chegou andando sobre o mar? E que quem estava a bordo olhou ele vindo pelas águas e não conhecendo eles. Pensaram que era um fantasma. Aí é o segundo tratamento. Vamos lá, audição. Ele está mexendo agora com isso. E eles disseram assim, ó, eles estão pensando que eu sou um espírito. 37. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. A sua visão ainda precisava de cura. A audição estava sendo trabalhada, agora sendo curada. 38. E eles disse, por que estáis perturbados?
porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. A palavra pensamento já vai aparecendo aí já 2 vezes. E o Senhor revela, vocês estão perturbados. Estão perturbados com o que sobem, porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Olha para mim aqui, por favor. O que estava perturbando eles? O que vinha de baixo para cima. O que vinha de baixo, a cabeça. O que vinha da terra, os pensamentos. Quantas coisas que você escuta que tira a tua paz. Quantas coisas que vêm daqui de baixo que tira o teu sossego. Às vezes uma correspondência, um e-mail, uma comunicação, um telefonema, um zap, qualquer outra coisa dessa que vem de baixo, te tira, te atemoriza, te deixa espantado. E o Senhor diz para eles, esses pensamentos que estão subindo aí, está vindo de baixo para cima, para os vossos corações. Aí olha o 39. Jesus vai tratar agora a segunda parte, a visão. O Senhor diz assim, vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo. A primeira vez que Jesus fala, na hora agora de tratar a vista ou a visão, ele mostra novamente os braços, as mãos e os pés. Com certeza levanta um pouco da sua túnica e mostra para eles, sou eu mesmo. Essa foi a primeira vez que Jesus mostra mãos e pés aos apóstolos. Lá em Emaús, os 2 discípulos já tinham visto as mãos. Não viram os pés, porque os pés estavam cobertos com as suas vestes, o tempo todo andando. No escuro, eles não olhavam nem a mão nem o pé, só olhavam o rosto. E estavam tão cegos, com a visão vedada, e naquela escuridão não conseguiam definir. E tudo isso porque ele quis. Segunda coisa que é tratada é a visão. Terceira coisa, observe no verso 39. Agora ele vai tratar o tato. Apalpai-me. Tato. Toque em mim. E veja se um espírito, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui foi uma revelação extraordinária. Jesus ensina o que é um espírito. Espírito não tem carne, espírito não tem osso. Jesus não fala de fantasma, Jesus fala de espírito. E agora o Senhor vai tratar no tato. Toca aqui. Encosta aqui. O texto diz mais, apalpa. Sabe o que é apalpar? É pegar e apertar. Aperta minha mão, apalpa. Jesus falou, vem me apalpar. Pode vir me apalpar. Estou curando o tato nessa noite. E aí o Senhor e disse, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Revelação. Segunda vez, verso 40. E dizendo isto, mostrou-lhes o que, pastor Ayrton? Olha o verso 40. Mostrou as mãos e os pés pela segunda vez. E já não tinha mostrado a primeira vez a mão e o pé. Por que mostra de novo? Por que quando Jesus ungiu lá a primeira vez, Jesus perguntou assim, o que você está vendo aí? Vejo os homens como árvores que andam. Os homens eram árvores? Não.
Os homens eram árvores como que andam? Não, mas era a visão que eles estavam, que aquele homem estava tendo naquele momento. Lá atrás isso. E Jesus foi lá, ungiu de novo os olhos deles. Segunda vez, Jesus chega e diz assim: olha aqui minhas mãos e olha aqui meus pés. Visão já estava sendo a segunda vez que ele estava trabalhando. Tato, audição. Mesmo assim eles não acreditavam. Verso 41. E não crendo eles ainda não acreditavam, mesmo assim não acreditavam. Por causa da alegria. Agora eles estavam maravilhados. Quando Jesus saúda eles com a paz, eles estão atemorizados e espantados. Agora no verso 41, eles estão alegres demais e maravilhados. Aí Jesus disse: agora ainda falta duas coisas. Vocês não acreditam? Eu vou dar agora o de misericórdia. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Perguntou para eles. Eu vou pedir para o irmão do teclado, por favor. Pode chegar tocando o que Deus te der. E quando chega no 41, o Senhor pergunta para eles: tem alguma coisa aí para comer? Jesus ia trabalhar agora as duas coisas que estavam faltando: o paladar e o olfato. Era necessário os 5 sentidos. E quando o Senhor perguntou se eles tinham alguma coisa para comer, no verso 42 diz a Bíblia que eles apresentaram-lhe. E o que apresenta para ele? Parte de um peixe cru. Olha o texto. Peixe, olfato. Tem cheiro. Está assado. Tem aroma. Não apresentaram para ele peixe cru. Apresentaram um peixe que tinha passado pelo processo do fogo. Um peixe que saiu das águas, passou pela mão dos homens, sentiu o calor das brasas, enfrentou a têmpera, e alguém disse para aquele peixe: está no ponto. Você conhece pela cor e pelo cheiro. Tá gostoso. Tá bom. Eu estou curando o olfato agora. Vocês perderam o olfato. Mas ainda tem algo para vocês. Ainda tem o paladar. E diz a Escritura: além do peixe assado, vírgula, e um favo de mel. Tem outras Bíblias que não aparece esse favo de mel. Mas eu vou ficar com a que tem favo de mel e quem não tem favo de mel. Olha para o texto. Quando Jesus recebeu o que apresentaram para ele, no verso 42 não diz que foi um peixe inteiro. O verso 42 diz que foi só a parte de um peixe. Alguém já tinha feito uso da outra parte. Quando você veio do mundo para cá,
Alguém já tinha feito uso de uma parte da história da tua vida. Quem sabe você chegou aqui faltando um pedaço. Quem sabe você chegou aqui cru. E as chamas do Calvário começou a esquentar o teu coração. E como peixe cru sendo assado, você começou a chorar. E levava do passado e dizia: eu não mereço, Jesus, eu não mereço. Glória a ti, Jesus, glória a ti. E o fogo ardia. E a palavra queimava. Corpo, alma e espírito. Eu estou pregando aqui com uma vontade de falar em línguas estranhas que você nem imagina. Mas se eu falar, você não vai entender nada. A palavra está entrando aí. Você está iludido, decepcionado, triste, cansado. Teve um dia hoje que só Deus sabe como foi o seu dia. E o Senhor te tira de Emaús e traz: vem para Jerusalém, porque eu tenho algo para pôr na mesa para você. Queridos, filhos, come na mesa. Cachorrinho, come migalha lá embaixo. Você é filho, você não quer migalha, você quer comer na mesa. O que apresentaram para Jesus? Só um pedaço de pão assado e um favo de mel. Diz a Bíblia que o Senhor pegou aquele pedaço de peixe assado, o olfato já tinha sido resolvido, agora ele vai pôr a boca no peixe. E quando ele tomou, verso 43, ele abre a boca e come diante deles. Espírito não come. O Senhor abre a boca e começa a mastigar aquilo que eles ofereceram a Ele. O que é que você tem oferecido a Ele? É culto ou é um pedaço de culto? É dízimo ou é uma parte de dízimo? O que é que você tem oferecido? Tem sabor e cheiro agradável diante das narinas dele? Aleluia! Você ainda é pentecostal? Ou só tem cheiro de resto de peixe queimado? Um dia assou e agora só tem a cor do assado. Já perdeu o cheiro. E quando perde o cheiro, querido, perde o paladar. Porque o paladar vem através das ventanas do cheiro, do aroma. Vós tem o bom cheiro de Cristo. O diabo, quando tenta chegar perto de você, ele já sente logo o cheiro, que não é seu, que é de Cristo. Revelação. Come, Jesus, come. Como que o Senhor vai tratar agora o paladar? Tem ovelha que perdeu o paladar da palavra. E o que vai salvar e o que vai segurar essa geração pro vento que está vindo aí, sabe o que é? Não é cosmético, não é blá blá blá, não é aparência, é palavra! É palavra. Na perseguição, o que segura não é não, palavra. Não é estética, palavra.
E sabe por que isso? Porque ele quis. Está ventando aí? Firma bem as tuas estacas. Está ventando aí? Firma bem a tua âncora. Quando Paulo estava chegando, naquela situação difícil com os presos, eles lançaram, você vê o texto, as âncoras da proa e as âncoras da popa. Quando joga as âncoras da popa, a embarcação faz assim, ó. A correnteza puxa, ela levanta a proa. Aí joga da proa. Quando joga da proa, a popa quer levantar, mas já está amarrada. Vai todo mundo morrer. Ele disse, não vai morrer. O anjo de Deus que me apareceu aqui disse que não vai morrer ninguém. Palavra. 5 sentidos. Está mexendo na tua vida, na tua cabeça, no teu coração, no teu nariz, na tua boca, no teu ouvido, nos teus olhos e no teu tato. Pega a bênção que está vindo aí. Apalpa ele, segura forte. A mulher sabia disso, a mulher do fluxo de sangue foi lá logo no vestido. É um pedaço de peixe que vocês querem me dar? Está curado, olfato e paladar. Ainda tem uma sobremesa aqui no verso 42. Depois de tudo aquilo, ainda tem um favo de mel. E ele pegou também diante deles, para distinguir o paladar. Pegou, irmão? Peixe salgado, mel doce. Eu curo lá no alfa, eu digo que você chega no ômega. Eu sou o fim, mas eu te aviso que eu sou o princípio. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o mesmo. Eu não mudo. Eu curo a parte salgada e curo a parte doce. Eu te dou sensibilidade do teu paladar, para você saber o que você come e como come e o que vai sair depois de dentro de ti. Porque o que contamina o homem não é isso. É o que sai pela boca. Então Jesus, o tato fala da sensibilidade. Jesus vai lá na escritura agora, ó. Eu já tenho que acabar. Ele comeu e disse, verso 44. São estas palavras que vos disse ainda convosco. Que convinha, era conveniente, que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Aonde? Pastor aí, na escritura. Olha a escritura. O que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha para mim. Só tinha um pedaço. O outro pedaço do peixe vai vir aqui para frente agora. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e vai embora. Ictos é a palavra peixe. Jesus Theos, Jesus Cristo, Filho. Antigo, Novo Testamento. E o Senhor disse, abriu-lhes o entendimento. Agora abre, no 45 ele abre o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. E disse, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos,
47. E em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento, a remissão dos pecados. Aonde? Em todas as nações. Começa onde? Em Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. E agora que vem outro mistério. E eis que sobre vós envio a promessa de quem? Do meu Pai. Qual é a orientação? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Até quando, Senhor? Até que? Da onde? Olha para cá. Do alto. Vocês sejam revestidos de poder. O que atrapalhava eles é o que subia de baixo para o coração. O que subia dali para a mente. Agora Jesus muda o negócio. O que resolve comigo é o que vem de cima para o coração. De cima para baixo. Tem muita gente, irmãos, que está preso no poder daqui de baixo. Muita gente. Amarrado nas coisas daqui de baixo. E são poucos que estão recebendo o poder que vem de cima. Alguém lá fora que fala, tem café no bule. Eu não digo isso. Tem leite na botija. Quem estuda a Bíblia sabe o que eu estou falando muito bem. Tem diferença. A cafeína faz um monte de coisa. O leite é diferente. É a palavra. É essa palavra que está entrando aí no teu coração. E está tratando a tua alma nessa noite. Fique de pé porque já acabou meu tempo.